Boa noite, meus amados. No nosso devocional de hoje, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 23. E eu peço que você acompanhe a leitura desse texto na sua Bíblia, tá bem? A palavra de Deus diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado dos céus, ou nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler traz alguns assuntos que são controversos, que gera até uma certa polêmica. Seria Pedro a pedra fundamental da igreja? É claro que nossa resposta é não. Seria Pedro aquele que tem as chaves do reino dos céus e ele determina quem entra e quem fica de fora? E mais uma vez a nossa resposta é não. Não é. Mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Esse assunto debateremos, ou vamos tratar desse assunto numa outra oportunidade, se Deus assim permitir. Não é o nosso propósito nesta noite, porque nós queremos continuar falando sobre falsos mestres e falsas doutrinas. Jesus Cristo havia acabado de ensinar aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, fiquem alertas, atentos com as falsas doutrinas, com aquilo que eles estão ensinando. Fique alerta, porque as falsas doutrinas, nós aprendemos, elas são sutis. Elas não dão as caras e dizem: olha, eu estou ensinando o que é errado. Elas parecem estar ensinando algo que é certo, quando junto com o certo estão ensinando a mentira. E é por isso que as falsas doutrinas, além de serem sutis, elas são também atraentes, porque a multidão ouve e se agrada, e assim há muitas pessoas correndo por todo lado, procurando quem lhes ensine segundo o propósito do seu próprio coração. Foi o que nós aprendemos. Mas as falsas doutrinas, elas são sutis, atraentes, mas são também devastadoras. Se você abraçar uma falsa doutrina, isso pode levar você ao naufrágio na fé, a negar a Cristo e a se desviar dos seus caminhos. Então, olhando para o texto, entendemos que Jesus Cristo estava aqui ainda dentro deste propósito, tentando ainda enfatizar para os seus discípulos o quanto as falsas doutrinas, elas são perigosas, vão enganar a muitos. E se você ler comigo Mateus 24, versículo 24 e 25, você vai ver que Jesus estava preparando os seus discípulos para os fins dos tempos. Senhor,
qual será o sinal da tua vinda? O que vai acontecer? Como será? E Jesus começou a responder essas questões sobre os sinais, e dentre esses muitos sinais, ele mencionou o versículo 24, dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios. Irmãos, nós olhamos as muitas igrejas, e o que mais se tem são igrejas prometendo grandes milagres, sinais e prodígios. Não se surpreenda, Jesus Cristo disse que nos últimos tempos isso iria acontecer. É sinal de que Cristo está voltando. Eles agirão desta maneira para enganar, e se possível, enganar quem? Os próprios eleitos escolhidos de Deus. Vede, versículo 25: vede que eu vou-lo tenho predito, alertei de antemão, e de fato alertou. Mateus 16, de fato alertou. Mateus capítulo 6 e 7, Jesus já havia falado sobre as falsas doutrinas e os falsos mestres. Cuidado com os cães, com os maus obreiros. E agora ele estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem entender o quanto as falsas doutrinas, o ensinamento errado, contrário à palavra de Deus, é perigosa, ou é perigoso. O ensino contrário à palavra de Deus, ou as falsas doutrinas são perigosas. E ele precisava ensinar isso para que eles pudessem entender que as falsas doutrinas devem ser combatidas. Devem ser combatidas. Todo cristão deve combater as falsas doutrinas. Judas, no único capítulo desta carta, a carta de Judas tem apenas um capítulo e fica antes de Apocalipse. E aqui temos dois versos que são fundamentais para aquilo que estamos aprendendo nesta noite, com a palavra de Deus. São fundamentais porque Judas desejava escrever sobre algo agradável, a salvação que havia em comum entre os cristãos. Eu queria falar sobre um assunto realmente maravilhoso, mas eu percebi que diante da realidade que estamos vivendo, os cristãos deveriam ser chacoalhados, despertados para a necessidade de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E se naquela época isso já era importante, considere o quanto é importante hoje os crentes acordarem para batalhar, combater falsas doutrinas. Veja bem o que Judas diz, versículos 3 e 4: amados, quando eu empregava toda a diligência, cuidado em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, chamando a atenção de vocês de forma severa, para que vocês pudessem batalhar, para batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu queria falar sobre a salvação, mas eu achei, dirigido pelo Espírito Santo, que era mais importante exortar vocês, chamar a atenção de vocês para a necessidade de batalharmos pela fé, diligentemente, fervorosamente, com prontidão, batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, de forma sutil, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, porque são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Transformam em libertinagem.
falta de respeito, onde cada um faz a sua própria vontade e satisfaz seus próprios caprichos, deixando a vontade de Deus de lado, negando a Cristo, porque acham que eles podem alcançar por suas próprias obras a sua salvação, ao ponto de dizer que Cristo não é necessário. Qual seria a necessidade de Cristo ter vindo a este mundo morrer pelos nossos pecados, se eu, praticando boas obras, pudesse ser salvo? E a resposta é simples: não haveria necessidade. Se eu pudesse por boas obras ser salvo, Jesus Cristo não precisava ter vindo a este mundo para morrer por mim. Seria tempo perdido. Então são falsas doutrinas que devem ser combatidas por todo cristão, por todo povo que teme a Deus. Precisamos combater as falsas doutrinas. Esse é o meu dever, esse é o seu dever, e esse é o dever que Jesus Cristo estava compartilhando com os seus discípulos. É dever de vocês combater as falsas doutrinas. E é claro que para combater falsas doutrinas são necessários 3 fatores fundamentais que vão nos ajudar a enfrentar falsos mestres e falsas doutrinas. Para combater as falsas doutrinas, precisamos de 3 fatores. O primeiro é definição. Você sabe o que é definição? É você saber bem o que você crê, independente do que os outros creem. E nós vemos que Jesus estava trabalhando esse conceito de definição com os seus discípulos logo nos primeiros versos que nós lemos. Versículos 3, a partir do verso 13, note bem: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Isso é uma definição. Qual é a identidade de Cristo, quem Ele é? Então os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que você é Jeremias ou outros dos profetas. Tudo bem, eles pensam isso, mas e vocês? O que vocês pensam? Qual é o pensamento de vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E todo esse discurso, irmão, estava trabalhando no coração dos seus discípulos o que deve ser trabalhado também no nosso: a definição daquilo que nós cremos. Quem nós cremos ser Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para cada um de nós? Que importância Ele tem para as nossas vidas? E aquilo que Ele ensinou, o que foi que Ele ensinou? Porque se nós não temos uma definição, fica muito fácil sermos levados por qualquer tipo de pensamento. Os homens pensavam, uns que era Batista, João Batista, outros que era Elias, outros que era algum dos profetas, até Jeremias. E Jesus então pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a definição de Pedro de quem era Jesus Cristo. E sabe, irmão, se nós queremos estar preparados para combater o bom combate da fé, enfrentar falsas doutrinas e falsos mestres, lidar com essa situação com a qual vivemos todos os dias, precisamos definir bem o que nós cremos. O que você crê? No que você está depositando a sua fé? Qual é o seu pensamento a respeito de Deus, da sua palavra, de Jesus Cristo nosso Senhor, do Espírito Santo? Qual é o seu pensamento a respeito da igreja como o corpo de Cristo? Isso é definição, é o que nós cremos. E de certa maneira o que nós cremos define quem nós somos. O que nós somos.
porque a definição do que você crê vai definir se você é um filho de Deus ou se você não é um filho de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, porque não creram, e na definição dele, Jesus não era o Filho de Deus. Podemos até dizer que Pedro teve uma definição bastante corajosa para aquela época, porque para os judeus, Jesus Cristo não era o Filho de Deus, não era o Messias prometido, não agia no poder de Deus. Então Pedro teve que ter muita coragem para afirmar o que ele afirmou. Mas e você, o que crê a respeito de Cristo? Por que ele é tão importante para a sua vida? E essa definição é importante, porque se você não tem isso definido na sua mente, se você não sabe o que você crê, você será facilmente enganado. Porque assim estão muitos profetas por aí, enganando, se possível, os escolhidos de Deus. Quando possível, enganando até os escolhidos de Deus, porque há muito escolhido que nem sabe aquilo que crê. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que creem de forma bem definida no nome de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, definição é um fator extremamente importante para lidarmos com falsas doutrinas. Precisamos saber aquilo que nós cremos. Quando João escreveu a sua segunda carta, 2 João, uma carta também pequena ali, um pouquinho antes de Apocalipse, ele também estava preocupado que os cristãos tivessem bem na sua mente definido aquilo que eles acreditavam. Versículo 7 até o versículo 11 diz assim, 2 João, capítulo único, versículos 7 a 11. João, escrevendo para os seus irmãos amados, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e assim é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não sabe aquilo que crê e vai além daquilo que a palavra de Deus diz, e nele não permanece, não tem Deus. Ultrapassar aí a lei, e as falsas doutrinas fazem isso. Algumas acrescentam palavras que Deus não disse, com muitas revelações e visões, e acabam acrescentando aquilo que Deus não falou, e com isto afastando até eleitos do caminho certo. E outros subtraem, dizem que o que a palavra de Deus diz está ultrapassado, e há certos textos que não merecem tanta consideração, e com isso, de igual maneira, seduzem, enganam e afastam muitos dos caminhos de Deus. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, sabe bem aquilo que ele crê, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, o ensino correto e sadio da palavra de Deus, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É um perigo você dar as mãos para alguém que não está andando na mesma direção.
cuja fé não é semelhante. Não vos ponhais debaixo de jugo desigual. E é claro que a grande ênfase desse texto é o crente com o incrédulo. Mas um jugo desigual também nos dias de hoje. São pessoas de fé diferente. Onde você professa uma coisa e o outro professa outra. Não dá para caminhar juntos. Caminharão dois juntos, diz a palavra de Deus, se não houver entre eles acordo? Não tem acordo. O triste é que muitos cristãos, para manter a paz e o acordo entre pessoas que pensam de forma diferente, preferem deixar de lado as doutrinas da palavra de Deus. O que Deus diz. Não, nesse assunto a gente não entra porque vai gerar polêmica. Então, para a gente continuar amigo, esse assunto a gente não toca. Então, o que foi que nós negamos? A palavra de Deus, a sã doutrina, para abraçar aquilo que é falso. Uma falsa união que não existe se o Espírito Santo não está presente. Então tomem cuidado, é nosso dever combater falsas doutrinas, e nós só vamos ter capacidade de combater as falsas doutrinas se nós tivermos uma definição bem clara daquilo que nós cremos. O que nós cremos? Jesus trabalhou isso com os seus discípulos durante todo o seu ministério. Vocês compreenderam o que eu ensinei? O que vocês acreditam? O que é verdade? Coloque isso na sua mente. Aquilo que você aprendeu, não se afaste daquilo que você aprendeu. E esse foi o pensamento de Paulo para Timóteo. Sabendo que Timóteo ia viver tempos difíceis, Paulo escreveu para ele e disse: Timóteo, considera bem tudo aquilo que você aprendeu. 2 Timóteo capítulo 3. Definição é isso, é saber aquilo que você crê. Tu, porém, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 até o 16, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo cristão, coloque isso na sua mente, que quer defender a verdade e permanecer fiel ao lado de Cristo, será perseguido. Agora, se o mundo te aplaude, ou se você está preocupado com ser aclamado e reconhecido pelo mundo, então você não está andando no caminho de Cristo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Assim são os falsos mestres. Enganam aqueles para quem estão pregando, e eles mesmos se convencem de que a mentira é verdade. Você já lidou com um mentiroso? Mente tanto que chega um ponto que ele mesmo acredita que a mentira que ele estava falando é verdade. Assim é o falso mestre. Ele chega a esse extremo de acreditar que a mentira é verdade. Assim são os homens perversos e impostores, os falsos mestres, falsos profetas, maus obreiros. Eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Sabe o que você crê? Então permanece firme naquilo que você crê. Não se afaste. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso nos leva para o segundo fator, que é fundamental para que possamos enfrentar ou combater falsos mestres e falsas doutrinas. O primeiro é a definição, você precisa saber aquilo que você crê. O segundo fator é a fundamentação. Por que você crê? Qual é a base? Qual é o fundamento? No que você se apoia para defender aquilo que você crê? Qual é a base da sua fé? Isso é fundamentação. E é claro que de forma bem simples, qual é a fundamentação? Deve ser a fundamentação da nossa fé, a base, a palavra de Deus, a Bíblia. Não é o que o pastor diz, não é eu penso assim, o que Deus diz, porque o que o pastor pensa, o que você pensa, não tem firmeza. Nós mudamos o tempo todo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não muda, ela é firme, ela é segura, ela é a base segura para a nossa fé. Se a sua fé estiver firmada na palavra de Deus, e você estiver andando de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza, como diz aqui Timóteo, você é inspirada, ela será útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar, te ensinar a andar na justiça, a fim de que você seja, diante de Deus, um homem perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Inclusive, pensando em preparado para toda boa obra, preparado para combater falsas doutrinas e falsos mestres. A base da sua fé tem que ser a palavra de Deus. E aí você pergunta, onde está isso naquela conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos? Voltamos então para Mateus capítulo 16. Nós vimos que Jesus primeiro estava trabalhando a definição, disse, o que vocês creem? O que os homens creem e o que vocês creem? Porque se vocês não tiverem definido o que vocês creem, facilmente vocês serão enganados, ou chegarão à conclusão de que um destes homens está certo, que Jesus era João Batista, ou Elias, ou quem sabe Jeremias, um dos profetas, mas não o Filho de Deus, que Jesus Cristo é apenas um Deus, como alguns creem por aí, e não Deus soberano, Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia bem afirma, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, depois de trabalhar a definição quem era Jesus Cristo, Jesus então passa a afirmar para os discípulos que a fundamentação é importante, a base, e essa base precisa ser segura. Ele se volta então para Pedro, versículo 17 diz, afirmando Jesus, disse, bem-aventurado és, você é muito feliz, Pedro, filho de Jonas. Bar Jonas significa isso, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. É uma revelação que veio diretamente de Deus, e como enfatizou Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é a revelação perfeita de Deus. Não podemos acrescentar nada à palavra de Deus, nem diminuir, porque é uma advertência muito séria. Aqueles que acrescentarem, Deus acrescentará sobre a vida deles os flagelos que estão escritos no livro de Apocalipse, e aqueles que diminuírem, Deus tirará deles também a parte do reino dos céus. Então Jesus diz que Pedro é feliz, porque o que ele recebeu de revelação não veio dele mesmo, veio de Deus. É a revelação da palavra de Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja, mas sobre esta palavra segura e firme edificarei a minha igreja, que eu sou o Filho de Deus.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A base é a revelação de Deus. A base segura e a rocha firme é a palavra de Deus. Firme e poderosa como uma espada, capaz de penetrar no mais profundo do ser humano, dividindo alma e espírito, junta e medula, revelando os propósitos e as intenções do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não foi à toa que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava lidando com homens que acreditavam que a fé deles estava correta, mas a fé deles não estava fundamentada na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, e estava na tradição dos homens, no pensamento dos homens. Por isso Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando orou pelos seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade que santifica, que purifica, que fortalece a nossa fé, que ilumina os nossos passos, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a base segura para a nossa fé. Então você precisa definir o que você crê, e essa definição deve estar bem fundamentada, firmada sobre algo seguro, a palavra de Deus, a revelação que vem de Deus e não dos homens. Só indo lá para o texto de João capítulo 8, naquele debate que Jesus Cristo teve com aqueles homens, é claro que ele tinha esse propósito, revelar para eles o quanto eles estavam enganados, porque a fé deles não estava fundamentada na palavra de Deus, na verdade, estava infelizmente firmada sobre a mentira. E o que ensina os falsos mestres? A mentira. Não existe meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira completa. Só metade é verdade, então é mentira. Verdade é verdade, seja a palavra do homem sim, ou seja não. O que passa disso é de procedência do maligno. Você crê? Sabe o que você crê? E o que você crê está fundamentado no quê? Na palavra de um homem ou na palavra de Deus? Naquilo que você ouviu a vida toda do líder religioso, onde você está, do seu pastor, do obreiro, do bispo, do profeta, do Papa ou de Deus? João capítulo 8, versículo 31 a 36. Disse então Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerem firmes na minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe então: somos descendência de Abraão, nós nascemos numa família santa. E quantos têm nascido num lar santo, abençoados, filhos de pastores, de obreiros, só que infelizmente não são salvos. Estão sendo enganados. Como bem dizia o irmão José Rodrigues, tem certos pastores que acham que tem o poder de levar alguém para o céu.
Olha, se você não concordar comigo, eu não levo você para o céu. Porque ele passou por essa experiência de ouvir um pastor dizer isso para ele. Mas ele tinha convicção, ele tinha firmeza naquilo que ele acreditava, ele tinha bem definido a sua fé e sabia de onde queria. Não vinha do homem. Então aqui estão os homens alegando que vem de uma descendência santa, filhos de Abraão. Abraão era amigo de Deus, então todo filho de Abraão está garantido, seguro. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seremos livres? Então replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, permanece para sempre. É interessante essa figura de linguagem, não é? João chegou a dizer certa vez que eles estavam no nosso meio, mas não permaneceram conosco. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E é interessante o que Jesus está dizendo: o escravo do pecado, aquele que não é livre, não é filho, não permanece muito tempo na casa de Deus, vai embora. Mas o filho permanece. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E ele continua a discorrer com esses homens sobre as mentiras que eles acreditaram a vida inteira e a verdade da palavra de Deus. E depois você pode ler quantas vezes durante o ministério de Cristo ele teve que lidar com a mentira, combater a mentira, para que a verdade pudesse ser ensinada. Em 1 Timóteo, capítulo 1, mais uma vez, usamos esse jovem pastor que foi orientado por um homem chamado por Deus, Paulo. Ele recebe instrução do seu mentor, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você precisa estar preparado para combater o bom combate da fé, firmado na palavra de Deus, não no pensamento dos homens, na palavra de Deus. Este é o dever de que te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Profecia significa as revelações que você aprendeu desde a infância, lembram? Aquilo que você aprendeu, Timóteo, as sagradas letras. Então, firmado nas sagradas letras, combate o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Combate, Timóteo, é seu dever lutar para defender a fé cristã. Você já sabe o que você crê, e você sabe que o que você crê porque está escrito na palavra de Deus. Então permanece firme, mantenha a fé e a boa consciência, porque muitos que rejeitaram a boa consciência, sujaram a sua consciência com o pecado, vieram, ou com as falsas doutrinas, que se corromperam com as falsas doutrinas, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu já entreguei a Satanás. Lembra, as falsas doutrinas são sutis, atraentes, mas são devastadoras. Aqui está Paulo falando de Himeneu e Alexandre, os quais ele entregou a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, mentirem contra a palavra de Deus, defendendo a mentira ao invés de defender a verdade. Então, como eu disse, meus queridos, há 3 fatores fundamentais para que nós possamos estar preparados para enfrentar, combater falsas doutrinas e falsos mestres.
O primeiro fator é a definição, você precisa saber o que você crê. O segundo fator, como nós estamos tratando aqui, é a fundamentação. O que você crê está baseado aonde? Nos seus próprios pensamentos? Na palavra de homens? Ou é na palavra de Deus? Porque esses dois fatores vão te levar ao terceiro, que é fundamental: a convicção. Quando você sabe o que crê, e sabe que o que você crê está baseado em algo seguro, então você se torna um crente convicto. A fé que você tem, ela está firme e ela está segura. Os outros podem dizer o que quiserem, quer João, quer Elias, mas o que eu creio ninguém vai mudar. Eu sei o que eu creio. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso. Assim afirmou Paulo: eu sei em quem tenho crido. E assim devemos ser nós, para podermos ter condições de combater o bom combate da fé e lidar com falsas doutrinas e falsos mestres. Precisamos ter convicção, e essa convicção só vem quando a gente tem bem definido na nossa mente aquilo que nós cremos, e temos a certeza de que o que nós cremos está baseado num lugar seguro, a palavra de Deus. Isso vai trazer para o nosso coração convicção, firmeza naquilo que nós cremos. Não importa o que aconteça, eu sei o que eu creio, e ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. E como eu disse, isso é importante para que você não fique oscilando entre dois pensamentos, ou entre vários pensamentos, sendo levado por todo vento de doutrina. Não podemos. E é claro que isso nós notamos a importância de convicção, olhando para esse texto, no que aconteceu depois de tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Versículo 21: desde esse tempo então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E nesse momento, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, pensa primeiro no Senhor, nada disso vai acontecer com o Senhor, cuida da tua vida, Senhor. Não, nós estamos aqui do seu lado. É interessante que no mesmo instante que Pedro havia afirmado que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, bastou poucos minutos para ele negar tudo aquilo que ele acreditava. Ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que tinha vindo com um propósito: buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele sabia, porque o tempo todo Jesus disse que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E Pedro estava dizendo: não, isso não vai acontecer, isso não está certo. Ou seja, ele se achou no direito de reprovar o Filho de Deus. É a mesma coisa que nós dizemos que Deus está errado e nós estamos certos. É muita ousadia. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, e aqui foi severo, uma palavra dura: arreda, Satanás. Ele não disse para Satanás essas palavras, ele disse para quem? Para Pedro. O pensamento de Pedro naquele momento não vinha de Deus. Anteriormente, o que ele havia dito era uma revelação de Deus. Não foi carne e sangue que te revelou, foi Deus. Agora, Pedro já estava seguindo o pensamento e a revelação não de Deus, mas do diabo. Perceberam como falsas doutrinas são perigosas?
elas podem levar você a defender os ensinos do diabo, ao invés de defender a palavra de Deus. E se você não tiver convicção, é exatamente o que vai acontecer com você. Quando alguém disser uma bobagem para você, você vai ficar: e agora? Será? Eu já vi tantos dizerem que nós estamos equivocados porque dizemos que o homem vai ser condenado pelos seus pecados. Não, aí a pessoa diz: não, mas Cristo morreu pelos nossos pecados, então não há mais pecado nenhum. Tome cuidado. Se você não perseverar, você vai perder a salvação. Tome cuidado. Porque a convicção que temos na palavra de Deus é que aquilo que Deus faz permanece para sempre. E que Ele nos guarda do maligno. Mas aqui estava Pedro, e não foi a única vez que Pedro cocheou entre dois pensamentos. Se você ler o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo teve que repreender Pedro, porque Pedro estava tomando uma atitude equivocada, errada. Quando vieram os da circuncisão, Pedro, que comia com gentios, virou as costas para os gentios e se afastou. Eita, o que eles vão pensar de mim se me verem comendo com gentios? E Paulo o repreendeu. E diz a palavra de Deus que Paulo o repreendeu porque naquele momento Pedro havia se tornado reprovável. A atitude estava errada. E não é à toa que a conclusão do texto diz aqui: tu és para mim não a pedra fundamental da igreja, mas pedra de tropeço, porque não cogitas agora das coisas de Deus e sim das do homem. Você não está considerando o que diz a palavra de Deus, mas o que os homens pensam. E isso demonstrou naquele momento que Pedro não estava convicto naquilo que ele havia professado, naquilo que ele cria. E é claro que Jesus Cristo, conhecedor da mente dos seus discípulos e dos nossos corações, aproveitou tudo isso para mostrar a importância de sermos convictos, seguros naquilo que nós cremos. Seguros porque o que nós cremos deve estar fundamentado onde? Na palavra de Deus. Se não for na palavra de Deus, esquece. Estude. Procure saber o que Deus diz. É verdade, tem muitos assuntos que Deus não trata pelo nome. Ele não tem aqui no texto pandemia. Tem? Não tem. Não tem. E assim há muitas outras palavras que você não vai encontrar na Bíblia. Mas o conceito para lidar com todas essas situações, sim, você vai encontrar. A importância de permanecer confiando em Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É só para aqueles que se abrigam debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo das suas asas estará seguro. E a segurança não vem do pensamento dos homens, vem do que a palavra de Deus diz. Os homens podem dizer o que for, a nossa convicção deve estar firmada na palavra de Deus. Mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 2. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 14. Recomenda estas coisas, Timóteo, dá testemunho solene perante todos, solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Não adianta você ficar discutindo para provar que o que você crê está certo. Não adianta.
Se você está convicto, então não perca tempo discutindo. Não perca tempo. Olha, meu querido, eu sei exatamente aquilo que eu creio. Deus abençoe. Porque contendas de palavras para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Não é você, você está convicto, você não vai se abalar, mas as pessoas que estão ao redor ouvindo vão ficar chocadas e poderão, ouvindo, ser enganadas. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Cuidado com aquilo que você diz. A sua boca pode promover bênção, como pode promover maldição. Então ore todos os dias, como dizia o salmista: Senhor, o salmista? Acho que sim. Põe um guarda, Senhor, à minha boca, na porta dos meus lábios. Põe um guarda, para que as minhas palavras sejam para edificação e não para contenda. Além disso, a linguagem destes homens corruptos, dos falsos mestres, falsos profetas, ela corrói como câncer. Você vai ouvindo e você pensa, não faz diferença, mas aquilo vai minando aos poucos a sua fé e vai corroendo aquilo que você crê, entre os quais eu incluo Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou. E tem tantos hoje dizendo que Cristo já veio. Não é que Cristo vai vir, já veio, só não veio à terra, ele só ficou nos ares, e ninguém foi arrebatado. Tantos pensamentos humanos, e aqui estão alguns dizendo que a ressurreição já se realizou, e com isso estavam pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aquele que tem convicção não se mistura, se afasta, não perde tempo discutindo, guarda no seu coração. Romanos capítulo 14 diz: a fé que você tem ela de forma bem segura dentro do teu coração. Abram lá em Romanos capítulo 14. Versículos 22 e 23, Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23, aqui o contexto é que Paulo estava lidando com homens fracos na fé, que estavam ali no meio da igreja discutindo opiniões, criam de forma diferente, porque uns acreditavam que podiam comer de tudo, e outros acreditavam que havia restrições. Não, tem certas coisas que eu não posso comer, não posso beber. E Paulo diz: eu tenho consciência que posso comer todas as coisas, porque sendo santificado por Deus está abençoado, então eu sou livre para comer todas as coisas. Mas por causa da consciência do meu irmão, é melhor não fazer isso na frente dele, deixe para comer em casa, e aí não precisa ficar discutindo isso, porque a fé que tens, versículo 22, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso é convicção. Você crê? Então você não fica com a sua consciência lhe perturbando: será que está certo? Ou será que o que ele falou está certo? Qual dos dois está certo? Não. A minha consciência está tranquila, eu sei o que eu creio.
Mas aquele que tem dúvidas, esse é condenado. É condenado se comer o tal alimento, porque aquilo que ele faz não provém de fé, não tem convicção, não sabe o que crê. E tudo que não provém de fé é pecado. E aí está a importância da convicção. Se não queremos ser levados por toda sorte de doutrinas, se não queremos, irmãos, ficar com a nossa mente perturbada, confusa, precisamos definir bem aquilo que nós cremos. Precisamos basear aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Ou melhor, desculpa, é que eu fiquei preocupado da frase soar de forma errada. Por favor, o que eu quis dizer daquilo que nós cremos está baseado na palavra de Deus, não é que você vai pegar a palavra de Deus e vai distorcer para afirmar aquilo que você quer crer. Não é isso. Aquilo que você crê deve vir daqui. A base do que você crê deve ser a palavra de Deus. Eu creio porque Deus diz. Ponto final. Essa semana discutíamos sobre... eu acho que esse mês conversava com minha irmã sobre a cruz, que muitos têm adotado como símbolo da fé cristã, quando na palavra de Deus nos diz que a cruz é símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado na cruz, porque a cruz é um símbolo de maldição. E aí eu dizia, e essa é a razão pela qual faltou dizer exatamente esses versos, pela qual nós cremos que não deve ser adotada pelo cristão, porque não representa a nossa fé, aquilo que cremos. Representa o que o povo adotou, e o povo diz que é bom, mas não o que a palavra de Deus diz. Pode procurar na Bíblia se há alguma menção da cruz como um símbolo bom, e se houver, guarde isso para você. Se tem essa fé, tem para você mesmo. Precisamos ser cuidadosos. Vivemos tempos difíceis. Jesus estava lidando com falsos mestres, fariseus e saduceus, uns radicais, acrescentando mandamentos à palavra de Deus que Deus não disse, outros liberais, tirando da Bíblia o seu valor e adotando os princípios do mundo como os princípios corretos para seguir na igreja. E nós vemos isso escancarado nas igrejas de hoje. Vemos e lamentamos. Mas cabe a nós combater falsos mestres e falsas doutrinas nas nossas vidas, para poder abençoarmos a nossa igreja. E para isso precisamos definir bem o que nós cremos, e definir por que nós cremos, se está ou não na palavra de Deus. Porque só quando nós definimos o que nós cremos, e definimos que o que cremos está de fato na palavra de Deus, nós teremos convicção para ter diante de Deus uma fé inabalável, para poder permanecermos, como diz a carta de Paulo aos Efésios, firmes e inabaláveis diante das astutas ciladas do maligno. Que Deus nos ajude, para que possamos ter toda a armadura de Deus e assim resistir firmes diante dessa luta. Que Deus abençoe a todos.